pessoal! Nessa videoaula a gente vai falar de movimento circular uniforme, que é o MCU. Na verdade, esse tema fazia parte das leis de Newton, que era o tópico 3 do nosso material. Só que a gente aproveita para discutir ele agora, porque a gente usa muito as fórmulas de força centrípeta dentro dos exercícios de energia, que é o tópico que nós iniciaremos na semana que vem. Então, a gente acaba ensinando tudo junto para fazer maior significado para vocês, alunos. Parte dos conceitos também aqui discutidos já foram iniciados no movimento bidimensional. Inclusive, essas duas figuras já tínhamos utilizados em duas aulas Webex, tudo bem? Para quem não teve a oportunidade de ver a aula Webex, o que é um movimento circular uniforme? É quando a partícula descreve uma circunferência de raio R. E aqui é um exemplo físico real, onde eu amarrei uma pedrinha em uma corda, em um barbante, e fico girando esse maçor, tudo bem? No sentido horário. O que a gente pode aferir? Aonde que estariam os vetores velocidades em alguns pontos da trajetória? Então, eu peguei 4 posições possíveis desse maçor e a gente vê que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, apontando sempre no sentido do movimento, que nesse caso é no sentido horário. Como que a gente pode comprovar que isso é verdade? Vamos supor que nesse caso real, por algum motivo, esse barbante se rompe. O que a gente vai ver? Que a pedrinha vai sair em linha reta, respeitando o sentido do vetor velocidade no último ponto. Não era isso que dizia a primeira lei de Newton? Que um corpo tende a manter o seu estado de movimento a menos que alguma força haja sobre ele? Então, como o último estado de movimento era o vetor velocidade nessa direção, ela vai continuar em linha reta, que a gente até fala na prática que ela sai pela tangente. Então, reforçando, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Contudo, a gente vê que, pelo desenho, que por a gente falar que é um movimento circular uniforme, a gente fala que o módulo do vetor velocidade é sempre constante. Então, nesse caso aqui, eu vou estar sempre girando, por exemplo, com 10 metros por segundo, sempre com a mesma velocidade. Mas, já que eu não tenho alteração no módulo do vetor velocidade, eu tenho alteração no vetor, na direção e no sentido. Então, quem causa essa alteração na direção e no sentido do vetor? É uma força. A gente tem uma força que vai apontar para o centro da trajetória, tudo bem? Que é o que a gente acaba chamando de força centrípeta. Por que esse nome centrípeta? Porque se a gente for ver a etimologia da palavra, o significado desse termo é aquilo que aponta para o centro. Então, a partícula ela gostaria de andar em linha reta, mas eu venho e puxo ela para o centro. E aí ela vai fazendo a curva. E aqui pelo desenho, a gente vê que se eu sei o sentido da força, eu também sei o sentido do vetor aceleração. Por quê? Por causa da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton não era força que é igual a massa vezes aceleração? Se eu sei o sentido do vetor força, eu sei o sentido e a direção do vetor aceleração. Lembra que massa é um escalar e ela não altera, tudo bem? Então, os dois são paralelos. O vetor aceleração também aponta para o centro, também aponta para dentro da curva. E aqui fica uma representação bem característica, porque o vetor velocidade e o vetor aceleração centrípeta, eles são perpendiculares entre si. Eles formam um ângulo de 90 graus. E eu até coloco aqui, ó, o vetor aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade. Que consequências que isso me traz? Como o vetor aceleração só aponta para o centro, ele não vai ter nenhuma componente tangencial, nem a favor nem contra o movimento. Então, ele não vai alterar o módulo do vetor, fazendo de novo que a gente reafirme que a velocidade é constante. Tudo bem? Agora,
Como que você vai calcular a aceleração centrípeta? Através dessa fórmula aqui, ó, v ao quadrado sobre r, onde v é a velocidade e r é o raio da circunferência. Agora, um erro muito comum do aluno é achar que a força centrípeta existe, mas na prática ela é uma força fictícia. O que eu quero dizer com uma força fictícia? Ela é um nome só, né? Por que ela é só um nome? Por exemplo, quando eu escrever força centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta, fica bem visual para o aluno ou para o professor que eu estou falando de um movimento circular. Porque se eu escrever força igual a massa vezes aceleração, sem nada, sem centrípeta, eu sei que é um movimento retilíneo. Então, o que eu quero dizer? Se a força centrípeta é uma força fictícia, ela não existe. Quem existe é a força-peso, normal, tração, atrito. Então, nos exercícios, você tem que se perguntar quem é a força centrípeta nesse desenho, nessa aplicação. Então, para ficar bem visual, olha esse exemplo aqui, ó. Quem que era a força que estava segurando a bolinha para ela ficar girando em torno desse ponto central? Não era a corda, ou seja, a força de tração que estava segurando a bolinha nessa trajetória circular? Então, nesse caso, a força centrípeta é a força de tração. E nos exercícios que virão agora, a gente vai sempre se perguntar: quem eu escrevo aqui no lugar da força centrípeta?